Fala galera, e The Last of Us retornou finalmente depois de 2 anos, só que com o retorno da série, também um outro elemento retornou, que foram as reclamações em relação à maneira como a história está sendo desenvolvida, e também, falando em desenvolvimento, em relação aos personagens por si só e a maneira como eles estão acontecendo, principalmente agora com o retorno da série, com a sua segunda temporada. E a gente só teve um episódio até agora, e a gente tem, né, o trailer que corresponde ali a muitas coisas que vão acontecer durante, né, os próximos 6 episódios, e algumas coisas chaves que já se sabe o que vai acontecer. Daí eu tô falando em relação a especificamente o que acontece no segundo jogo de The Last of Us. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes do segundo episódio, tá? Ser liberado tanto, né, na HBO quanto na Max. Ou seja, existe nesse momento a expectativa ser nesse segundo episódio, e galera, spoilers, tá? A partir de agora é importante avisar também, se terá sim a morte do Joel nesse segundo episódio ou se isso vai ficar um pouco mais pra frente na série. Eu acredito que, se não tivermos nesse segundo episódio, até acho que não vai ser no segundo episódio, não vai passar do terceiro, tá? Do terceiro episódio da segunda temporada, ter realmente ali o que vai acontecer com o Joel. Só que essas reclamações, elas não são especificamente sobre o acontecimento em si ou o que aconteceu em determinados momentos na primeira temporada, tá? São reclamações que fazem muito sentido se a gente for comparar puramente o que foi apresentado no jogo, o que está sendo apresentado na série. Só que junto a isso vem também algo que é muito importante, tá? Além do campo subjetivo, da minha opinião ou da opinião de cada um que está vendo esse vídeo aqui, sobre o que achou sobre o jogo e o que está achando sobre a série. O que achou da primeira temporada, o que está achando agora desse primeiro episódio do retorno da série. Que é realmente a questão de mídia. E essa questão de mídia, ela sempre tem que ser muito lembrada, porque não adianta. Qualquer adaptação, ela sempre vai sofrer consequências. Algumas são para o bem, algumas são para o mal. Algumas funcionam muito bem e algumas não funcionam tão bem assim, ou não funcionam de jeito nenhum, ou pode ficar simplesmente no meio termo, tá? Ela pode até ter um aspecto funcional, só que fica um pouco mais apressado, ou seja, parece que, né, se pulou algumas coisas de desenvolvimento para chegar no ponto que precisava chegar. Então, quem tem noção completa, né, do material original, seja um livro, seja um jogo especificamente, já sabe qual é a real desse desenvolvimento. Já sabe para que ponto que essa história tem que chegar e já entende também uma coisa chamada tom. E essa questão do tom é muito importante para que uma adaptação desse material de origem realmente funcione. A gente já cansou de ver. Cansou de ver. Sendo adaptadas para a cultura pop, cara, materiais que simplesmente não conseguem acertar o tom. Se tu não consegue acertar o tom, não é a história que tu vai conseguir acertar. Porque para a história funcionar, ela precisa que o tom dela realmente esteja correto. Aqui em The Last of Us, não existe para mim assim um problema de tom. Nem na primeira temporada, e nem nesse primeiro episódio que a gente viu agora. Tá? Não tem um problema de tom ali. Existe, sim, não uma, mas várias diferenças em relação ao que é o material de origem e ao que está acontecendo na série. Por que é tão importante essa questão da diferença de mídia? Como eu estava falando antes, cara, as adaptações elas precisam também ter liberdades criativas para elas poderem funcionar quando tu está tirando de uma mídia que funciona de uma maneira bem específica, e aqui, no caso, né, o jogo ele funciona de uma maneira bem específica na sua narrativa. Ele tem uma forma, não é nem forma, existe uma fórmula para ele funcionar ali. E uma série de televisão, exatamente como o jogo, ele também tem uma fórmula para funcionar. Não tem como tu conseguir transpor exatamente tudo o que acontece numa mídia para outra mídia. Não tem como. Tu precisa conseguir condensar muitas coisas, pular algumas outras coisas e também conseguir fazer com que, né, um ou outro personagem até daqui a pouco trabalhe em conjunto, tá? Praticamente um personagem assimilando coisas que o outro fez, tudo mais. Ou simplesmente pulando partes daquela história, porque é parte da história do jogo, como ela tem uma duração talvez assim muito maior até do que é uma duração completa de uma temporada de uma série, tu precisa tirar algumas coisas ali que não são tão importantes para a história geral. Ou seja, quando tu vai fazer a adaptação para uma série de TV, e talvez para um filme isso seja ainda mais brutal, tu precisa ter claro qual é a história que tu quer contar.
E dentro dessa história, dentro dessa escolha, tu tem que saber o foco. E dentro daquele foco, tu vai pegando o que é realmente o mais importante para te chegar, né, no ápice dessa história que tu tá querendo contar. E The Last of Us deixou muito claro, já no seu, não vou dizer primeiro episódio, tá, da série por completo lá, da primeira temporada. Vou dizer assim, ó, no terceiro episódio, muito claro que iria sim tomar muitas liberdades criativas e iria sim contar na história coisas que dentro do jogo não foram contadas. E isso um pouco tem já meio que desenhado nessa segunda temporada. Eu estava falando em relação ao Bill e Frank na primeira temporada. Já tem um pouco desenhado em relação, né, a nossa psicanalista lá e o seu marido, Eugene, né, o falecido Eugene. E daí vem uma fala do Neil Druckmann que pega exatamente sobre esse ponto. Onde ele já tinha falado, tanto ele quanto o Craig Mazin já tinham falado sobre as diferenças que aconteceram na primeira temporada e especificamente quando saiu o episódio do Bill e Frank, tá? Aqui, eles voltaram a falar sobre isso e até o Neil Druckmann, pra quem não sabe, o Neil Druckmann ele é o criador do The Last of Us e ele está completamente na equipe criativa e não só membro da equipe criativa, mas também membro de tomar as decisões sobre a maneira como vai acontecer a história na segunda temporada. E ele deu uma entrevista pós a estreia agora, né, do primeiro episódio da segunda temporada, novamente trazendo esse ponto, porque ele coloca assim: eu não tive tempo no jogo para contar essa história aqui. Só que essa história aqui dentro da série, ela tem sim um ponto de interesse maior. E daí a gente pega também uma questão de outra diferença de escolha. O que está acontecendo da Abby já ter, no prólogo já, praticamente ali da temporada, antes da passagem de 5 anos, já colocado qual é o conflito dela e o que realmente ela está indo buscar. Que é algo que não acontece no começo do jogo. Né? Quando vai se abrir o The Last of Us Part 2, tu não tem, né, já esse backstory ali colocado tão fortemente em relação ao personagem. E o próprio Neil Druckmann falou sobre isso também, que essa escolha criativa é justamente para colocar um foco mais direto, não só para o personagem, mas também em relação à série, por causa da questão toda dos spoilers em relação à personagem por si só. Ou seja, volta a ser uma liberdade criativa em relação ao material original para o material adaptado, só que aí que tá, tem envolvimento completo do criador de The Last of Us. Ele que está realmente falando, defendendo essa questão toda. Ou seja, a escolha criativa passa por ele também. Então, isso para poder funcionar, passa por ele também. E dentro disso, tem também essa outra questão em relação a algo que eu vi surgir muito, não só no meu vídeo de crítica, mas também em outros canais, falando também, repercutindo no primeiro episódio, sobre a questão da Bella Ramsey, a questão da Ellie, e a maneira como a Ellie está, né, nesse primeiro episódio da segunda agora. Que tá uma Ellie completamente diferente em relação ao que se espera da Ellie. Só que daí, assim, eu sei que faz 2 anos, e querendo ou não, a gente assiste muita coisa e tem alguns detalhes que se passam, né, na nossa cabeça que a gente vai esquecendo. Galera, se pegar a Ellie da primeira temporada, muito dessa Ellie que está aqui agora, tu já via, sim, coisas sobre ela na primeira temporada. Era uma Ellie que estava também sendo atrapalhada para chegar nesse ponto aqui. Porque tem uma coisa muito importante sobre a Ellie, que tudo vai se alterar para ela com o baque fenomenal que vai acontecendo logo em breve na sua vida. E acho que eles estão até forçando algumas coisas em relação à personagem para ela ser mais e mais dessa forma, para que justamente esse baque emocional ele seja muito duro e muito forte para ela. E isso para mim tá funcionando até agora. E olha que eu nem vi esse baque emocional, porque uma coisa é tu ter conhecimento da história, tu saber em relação ao jogo, outra coisa é o que isso vai funcionar pra série. E dentro da série que isso realmente tem que funcionar. E daí a gente pega outros quesitos assim que já deu pra perceber que, pô, a primeira temporada foi reclamado em relação à ação. E daí a gente pega, pô, cara, a relação ao gameplay, tu não tem como transpor isso pra uma série de televisão, porque
a série de televisão ela precisa contar a história, e ela tem que contar a história não só para as pessoas que jogaram o jogo, mas contar essa história por completo para um público que ultrapasse, querendo ou não, a bolha, que é realmente quem jogou já o jogo. Tu tem que conseguir passar, né, chegar em cada vez mais quadrantes, como se chama, em relação a esse mercado todo que envolve televisão e envolve cinema. Então tu precisa conseguir ir além de tudo isso. E tu já percebeu que nesse episódio de estreia da segunda, ele já te apresenta, querendo ou não, assim, e pelo trailer também, ele te dá esse indício que vai ter muito mais ação. Eu já fiz um vídeo aqui com, né, o veredito dos críticos americanos sobre a temporada por completo dessa segunda aqui. Eles tocam também que tem muito mais ação do que teve na primeira. E querendo ou não, esse é um ponto reclamado em relação ao primeiro, ou seja, se a gente for pegar, pô, em relação ao gameplay, na primeira temporada foi, né, querendo ou não, reclamado que não tinha tanta ação, que o Joe não fazia, por exemplo, que ele fazia coisas no jogo, né? A segunda temporada ela vai entregar muito mais ação. O primeiro episódio, em relação à aparição já, né, de um novo zumbi, aquela coisa toda, a maneira como ele é apresentado até durante o episódio, toda aquela sequência do mercado, cara, tu já tem uma coisa, digamos, mais bem trabalhada, que não foi tão bem trabalhada assim, até dessa tensão toda, e até com elementos ali próprios de gameplay, como foi na primeira temporada, né? Isso também foi um pouco mais, digamos, espaçado e foi um ponto mais reclamado, ou seja, a segunda ela já começa a apresentar também outros elementos. A pergunta principal é: tem problema a série não ser exatamente como foi a história apresentada no jogo? Tem problema a história da série ser diferente do que foi no jogo, no seu tom? Tem problema a série ser diferente do jogo? E essa pergunta para mim, tá, ela é até clara assim. Ela não tem problema. Ela tem que funcionar. É óbvio que daí a gente vai novamente entrar em algo que eu comecei esse vídeo aqui, na questão subjetiva. Porque o funcionar para mim, daqui a pouco pode não ser o funcionar para ti. Daqui a pouco aquilo que estava muito bem representado no jogo, em um ou outro momento, daqui a pouco não está sendo apresentado dentro da série, daqui a pouco isso está sendo passado dentro da série. Eu vou pegar, até falar de uma outra adaptação em relação ao Senhor dos Anéis. Alguém pegou no final dos anos 90, dos anos 2000, a febre que foi o Senhor dos Anéis, e eu li o Senhor dos Anéis por completo antes da estreia do primeiro filme, e li o segundo antes da estreia, né, do segundo filme e depois do terceiro filme. Eu fui lendo, porque, né, o J.R.R. Tolkien, cara, ele escreve, né, e com muitos detalhes lá. E não é tudo, cara, e personagens, coisas afins que estão em cada filme. As versões estendidas até, que eu assisti cada uma no cinema, isso lá atrás também, elas tinham até mais detalhes, tinha uma sequência inteira do terceiro filme do Retorno do Rei, que eu queria muito ter visto no filme. Na versão original do cinema, simplesmente pula o momento, e na versão estendida ela estava por completo. E por que se pulou aquele momento, né, durante digamos, o tempo integral que teve o filme na versão originalmente dos cinemas? Por uma questão simplesmente que ele era um complemento de história, que para mim era muito importante. Era muito massa, era muito foda, tá? Pra falar o português, claro. E não tava lá. Na versão estendida ele tava lá. E tava exatamente como eu imaginei que seria acontecendo num live action, aquilo que eu tinha lido nas páginas. E tava perfeito. Só que tu tirando aquela parte, para quem não leu o livro, a história ela continuava. A história realmente tinha um sentido do porquê não ter aquele momento lá. E isso perguntando para outros amigos meus daquela época lá, exatamente sobre aquele ponto. E eles não sentiram falta. Porque a história ela realmente seguiu em progressão, ou seja, são diferenças de adaptação que realmente tem que funcionar. Não só para mim que tem um material original na cabeça e tudo mais, e tá vendo ali isso ser transposto, né, para tela maior. Tem que ultrapassar a bolha, tem que sair dos quadrantes e tudo mais, entendeu? Então, são detalhes que para quem é fã sempre vão fazer muita diferença e vão fazer muita importância. E ao mesmo tempo, ele tem que funcionar. Ele tem que funcionar. E acho que esse é o principal ponto e o principal desafio que The Last of Us tem, mesmo com o seu próprio criador, na equipe criativa da série tomando também o poder decisório, ele tem que conseguir agradar um público que é muito fiel, que é muito foda,
em relação ao amar tanto assim o material original, né, dos dois jogos, que são cara, dois jogos espetaculares, tá? Para falar uma palavra bonita aqui. São dois jogos foda, muito foda. E que para funcionar para série de TV, para conseguir agradar cada um é muito difícil, porque o material original ele é tão foda, ele é tão bom e ele provoca, cara, tanta questão de proteção nele que também provocam que cada mudança que tem, daqui a pouco, cara, não tá fechando com aquilo que tinha. E isso envolve a questão de desenvolvimento de personagem, envolve adaptar um ou outro ponto da história diferente do que estava original no jogo, envolve também a escolha de um ou outro ator ou atriz para o personagem tal designado, como é que tá. Isso envolve tudo, né? Então, por isso que eu quero perguntar para vocês. Tem problema a série ser diferente do jogo? Coloque abaixo nos comentários, lembrando que assim que o segundo episódio for exibido, tanto na HBO quanto na Max, irei assistir e depois já venho aqui pra gente poder conversar tudo o que acontecer nesse segundo episódio da segunda temporada da Last of Us. Não esqueça também, galera, daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.